Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Estamos aí neste segundo trimestre de 2011, estudando sobre movimento pentecostal, as doutrinas da nossa fé. Então, através desse estudo, desse trimestre, nós estamos acompanhando aí também as manifestações do Espírito Santo, estudando detalhadamente sobre os dons do Espírito Santo e baseados principalmente aí em 1 Coríntios capítulo 12, onde estão alistados aí os dons do Espírito Santo. Se nós formos falar em dons espirituais, existem muitos outros dons espirituais. Mas, mais especificamente, nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. E onde nós encontramos aí uma listagem mais completa, mais detalhada, é em 1 Coríntios capítulo 12. Nós estudamos na lição passada sobre os 3 primeiros dons alistados em 1 Coríntios capítulo 12. Estudamos então sobre a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Estudamos detalhadamente aí os dons dentro de um saber sobrenatural e que de repente é revelado. É uma manifestação do Espírito Santo. De repente, ninguém pensa, ninguém estuda, ninguém analisou primeiro, mas de repente vem uma manifestação do Espírito Santo revelando alguma coisa aí dentro dos primeiros dons, os 3 primeiros dons. É uma revelação. Então, uma revelação do futuro, palavra de sabedoria, uma revelação de algo conhecido em outra parte que não é conhecido, onde estamos, uma palavra de conhecimento ou da ciência, e uma revelação do que está por trás de uma pregação ou de uma manifestação, que é uma maneira de se descobrir aí a origem de uma manifestação, então o discernimento de espíritos. E hoje então estaremos estudando a segunda parte dos dons espirituais, que não mais dons aí de revelação, mas agora dons de poder. E dentro desses dons de poder, estaremos estudando hoje então os 3 dons considerados aí dons de poder, ou manifestações sobrenaturais do poder de Deus, dentro da onipotência de Deus, que são os 3 dons: fé, operação de milagres ou maravilhas e os dons de curar. Então hoje estaremos estudando aí sobre os dons de poder, a nossa lição de número 7. O nosso texto áureo traz para nós aí o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, se você perguntar por que Filipe pregando em Samaria ou Samaria, por que as pessoas prestavam tanta atenção ao que Filipe pregava? Porque tantas pessoas estavam se convertendo. Então, uma pergunta que exige uma resposta. A resposta é: porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Veja bem, a igreja em seu início, ela tinha como a equipagem, ela tinha como instrumento para levar as pessoas a prestarem atenção ao Evangelho, os sinais, prodígios e maravilhas. Eles tinham manifestações do Espírito Santo para que as pessoas prestassem atenção ao Evangelho e, automaticamente, prestando atenção à Palavra de Deus, ouvindo a Palavra de Deus, eles eram convencidos pelo Espírito Santo para que se convertessem. Então essa é a maneira
clara, objetiva e a maneira de Deus fazer a sua obra. A maneira de Deus salvar muitas e muitas almas. Então você analisa, será que a obra de Deus está sendo feita desta maneira? Porque nós fazemos o culto, às vezes, na rua e não existe aí salvação de almas. Está aí a explicação. Faltam os sinais, prodígios de maravilhas. Por que fazemos culto na igreja e muitas vezes nem os próprios crentes se sentem aí alegres, nem os próprios crentes são edificados, nem os próprios crentes são convencidos realmente da presença de Deus nesse culto? Porque faltam sinais, prodígios, maravilhas. Porque nós convidamos as pessoas e elas não vão, ou quando vão, não voltam mais. Porque faltam as manifestações do Espírito Santo para convencimento das pessoas, para que elas realmente vejam, através de nós, as manifestações do Espírito Santo, para que eles vejam que a palavra que estamos pregando é realmente a palavra de Deus, para que eles tenham a confirmação de que essa palavra realmente é a palavra de Deus e que nós somos servos de Deus. Então é preciso buscarmos na origem da igreja o que está faltando hoje na igreja que nós chamamos de pentecostal, que nós chamamos aí de igreja baseada em Atos dos Apóstolos, né? Baseada nos ensinamentos dos apóstolos, uma igreja apostólica. Então, temos que começar a analisar aí e ver que existiam manifestações poderosas do Espírito Santo nas pregações do Evangelho. E nós temos então que buscar isso para os nossos dias, porque é para os nossos dias. Porque acontece em alguns lugares, em outros não. Então vejam que aqui viam e ouviam os sinais. Então existem sinais que são para serem vistos e existem sinais para serem ouvidos. Então, por exemplo, nós estudamos aí os 3 primeiros dons, que são o quê? Ouvidos, uma palavra de sabedoria, é uma manifestação do Espírito Santo falando a respeito do futuro. A pessoa ouve alguém falando uma mensagem a respeito do futuro. E essa mensagem acontece, e a pessoa então vê que realmente era Deus que estava falando. Uma mensagem, palavra de conhecimento ou da ciência, alguma coisa revelada a respeito, um segredo que é revelado. E a pessoa realmente vê, realmente só Deus sabia disso. Não é possível que essa pessoa sabia. Então, está vendo que é uma manifestação. E ela ouve a pessoa falando a respeito disso. O discernimento de espíritos, de repente, é o quê? Uma revelação de algo oculto. Uma fonte, de onde está vindo a mensagem ou uma manifestação. Então, discernimento de espíritos, a pessoa também, ela fala ou age mostrando então de onde vem. Ou então a pessoa aí ora, né, por uma pessoa, a pessoa recebe um batismo com o Espírito Santo, ou então a pessoa expulsa um demônio. Então aí está no campo de uma visão, a pessoa vê acontecer. Ela não só agora ouve, como vê acontecer alguma coisa. E hoje nós estamos estudando sobre os dons de poder, onde sempre as pessoas vão ver. Não vão aqui, não é mais só ouvir, agora é ver o que o Espírito Santo está se manifestando, o que ele está fazendo. Está vendo o resultado da sua manifestação. Então vem aí o dom da fé, que é uma fé extraordinária, para se crer que o impossível se tornará possível.
Então, o maior exemplo disso é uma ressurreição de mortos. Vamos ver aí os dons de curar, que são manifestações do Espírito Santo, curando as enfermidades, as doenças. E as pessoas veem realmente o resultado dessa oração que é feita. E também nós vamos ver que existe aí uma diferença entre cura física e a cura da alma e a cura do espírito. Do espírito existe o quê? Uma expulsão de demônios, porque esse espírito está dominado por demônios. A alma, então, vai ser na área de quê? De medo, angústia, ansiedade, depressão. Então são curas que estão na área da alma da pessoa. E existem aqui as curas que são físicas, que é uma doença, né? Ou pode ser um problema de a pessoa quebrou um braço, quebrou uma perna, ou tem aí algum outro problema que existe então uma cura que vem acontecendo, porque a pessoa se tornou doente, teve algum problema, por exemplo, a pessoa comendo muita gordura, acabou tendo um problema de coração, entupimento das artérias, né? Alguma coisa assim. Então, vem a pessoa e ora e a pessoa é curada. Então existe aí uma cura física. E nós temos na área de milagres e maravilhas, que é o agir de Deus na natureza. Então alguém, por exemplo, está pregando, está chovendo, ele ora e diz, para a chuva, e a chuva para. Isso é um milagre. Agora existe um milagre que confunde as pessoas com a cura, que é uma manifestação do poder de Deus e que vai trazer uma cura, mas uma cura na área de alguma coisa que era natural que a pessoa vivesse o resto da vida com aquilo. Por exemplo, alguém nasce aleijado, aí, coxo, né, dos dois pés. Naturalmente, essa pessoa vai viver a vida inteira aleijado dos dois pés. Então, quando nós oramos e a pessoa levanta e anda, isto é uma maravilha, isto é um milagre. Agiu na natureza, era natural que essa pessoa ficasse a vida inteira aleijada. Então aqui já não é uma cura, é um milagre. Não é uma doença que a pessoa adquiriu depois de nascido. Aqui ele já nasceu com esse problema. Então aí vai, alguém nasceu cego, alguém nasceu surdo. Então aí é um milagre, é uma maravilha. É uma ação na natureza, né? No que era natural, existe então uma ação poderosa de Deus mudando esse natural, que nós podemos chamar aí de manifestações de dunamis, né? Uma dinamite, uma explosão de poder que acontece, e que na nossa palavra-chave de hoje fala para nós aí sobre a palavra grega kratos, que quer dizer o quê? Força para fazer a obra de Deus. Então é uma força, um poder que de repente aparece. É uma explosão de poder, de repente acontece e nós vemos o resultado disso. Então nós vamos estudar mais detalhadamente agora sobre isso. A nossa verdade prática diz o seguinte: através da operação de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus confirma a ação evangelizadora e missionária da igreja no mundo. Então nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos levar a mensagem do Evangelho às pessoas. E como Jesus quer salvar, Ele também quer curar, Ele quer libertar, Ele quer fazer sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Então, Ele quer que todo o poder de Deus seja manifesto para que esta pregação tenha bom resultado. Nós estudamos sobre a ação do Espírito Santo. Tudo que for possível e até o impossível